Shalom! Tudo bem? Eis-nos aqui em mais um vídeo no meu canal Pergunte a Jartov. E nesse vídeo vamos polemizar, como é o nosso costume nesse canal. E eu sei que esse assunto vai surgir, vai gerar muitos comentários. Alguns vão aceitar, outros vão rejeitar, como é normal também em qualquer assunto. Personagens fiéis ao eterno Deus que seriam condenados hoje. Eles eram fiéis, eles não eram infiéis. Mas a visão que as pessoas têm hoje, se eles estivessem vivos hoje na sociedade, seriam condenados. Seriam condenados por uma justiça estabelecida, ou seriam condenados pela visão que as pessoas têm hoje de determinados assuntos, mas seriam condenados. O nosso primeiro personagem, ou os nossos primeiros personagens, está em Bereshit, capítulo 16. Bereshit, capítulo 16, versículo 1, que diz: E Sarai, mulher de Avram, não lhe dava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Avram, foi Sarai quem disse a Abrão: eis que o Eterno me tem impedido de ter filhos. Vem, rogo à minha serva, talvez terei filhos dela. E Avram escutou a voz de Sarai, e Sarai, mulher de Avram, tomou Agar, a egípcia, sua serva, ao fim de 10 anos de estar Avram na terra de Canaã, e a deu a Avram, seu marido, por mulher. E conheceu Agar, e ela concebeu, e vendo que concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Eu não sei quem seria mais condenado hoje. Se seria Agar por ceder uma outra mulher ao seu marido, ou se seria Avram, que aceitou uma proposta de um casamento plural. Acho que seria Agar, acho que seria Sarai. Não? Foi ela que propôs. Aí alguém vai dizer, mas não deu certo porque foi um inferno. Não é esse o caso. A questão é, ela propôs. Ela fez a proposta. Mas ela seria condenada hoje por uma sociedade que vê as coisas fora do seu contexto. Vê as coisas fora do seu ambiente. Extrai da Bíblia o texto, elimina o contexto e condena o ato. Sarai seria condenada hoje. Serva do Eterno, serva fiel do Eterno, fiel mesmo, não queria o opróbrio sobre seu marido. E o que me leva a pensar, e o que te leva a pensar que Sarai fez essa proposta, foi talvez os pensamentos, não os sentimentos, as atitudes de Avram, talvez mostrasse uma insatisfação por não ter filhos de Sarai, que ele tanto amava. Então a própria Sarai reconhece isso e propõe. A Sarai seria condenada pelas mulheres de hoje. Não seria pela justiça, pelas mulheres de hoje. As mulheres chamariam Sarai de idiota, de boba, de burra. Mas Sarai amava muito Avram. Ela não queria abandonar Avram. Ela queria manter Avram com ela. Mas não queria manter Avram com ela de forma angustiante. Porque eu não estava lá e você não estava lá, mas Sarai estava lá. E muito provavelmente ela via diariamente a angústia de Avram
tentando engravidá-la e não conseguia. Brincando com alguma criança e não tinha a sua criança para brincar. Entende o contexto? Tudo no contexto deles, na época, poderia ter indicado a Sarai a angústia no coração e na mente de Avram. E por isso levou ela a fazer a proposta. Não foi Avram que fez a proposta. E muita gente condena Avram, passando talvez pela cabeça de que foi Avram que foi lá e simplesmente pegou a mulher. Ele não pegou a mulher. Ele recebeu a proposta de Sarai. Foi uma proposta feita numa conversa bastante suave, bastante leve, bastante legal. O relacionamento deles permitia isso. Relacionamento verdadeiro, relacionamento fiel. Permitiu que Sarai visse a necessidade de Avram. E por isso ela fez a proposta. Eu acho, não por ser homem, mas eu acho isso lindo. Por quê? Porque ela dizia, vamos contextualizar, ela dizia que amava Avram. E esse ato provou que ela amava realmente Avram. Mas seria condenado assim pelas mulheres de hoje, que não entenderiam dessa forma. A mulher hoje prefere abandonar o marido que ela diz que ama. Não ama. Ou ama. Não sei. Coloca aqui nos comentários se ama ou não ama. Nosso segundo personagem deste vídeo está logo adiante, no capítulo 19, mesmo Breshit, só que no capítulo 19. E Lot, versículo 30, e Lot subiu de Tsoar e ficou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temeu estar em Tsoar, e ficou na caverna, ele e suas duas filhas. Aqui você já sabe qual é a história. Teve lá Sodoma e Gomorra, teve explosão, não sobrou ninguém. Bom, versículo 31. E a maior disse a menor, nosso pai é velho e homem não há na terra. Presta atenção. E homem não há na terra para vir a nós como o uso de toda a terra. Anda, vamos. Daremos de beber vinho a nosso pai, dormiremos com ele e faremos viver uma descendência de nosso pai. E fizeram seu pai beber vinho naquela noite, veio a maior e dormiu com seu pai, não soube em seu deitar nem em seu levantar. E você já conhece o restante da história. As filhas de Ló também seriam condenadas hoje. Óbvio, se Sara seria condenada pela atitude que ela teve, imagine as filhas de Ló. E o contexto? Houve uma grande explosão lá. Bum. Elas viram, e o próprio texto diz, homem não há na terra para vir a nós, como é o costume. Então a visão delas não é, vamos deitar com o nosso pai, eba! Não era essa a visão delas. A visão delas é, homem não há na terra. Nós estamos lendo a escritura depois que passou a história. Aí nós sabemos que havia homem na terra, mas na visão delas não tinha homem na terra para perpetuar a espécie, para dar descendência ao pai. Só tinha elas duas e o pai numa caverna, após uma grande explosão em que ela viu tudo indo pelos ares. Então elas tinham que tomar uma atitude naquela época. Elas não tinham que tomar uma atitude hoje. Elas tinham que tomar uma atitude naquela época. Elas tinham que fazer uma coisa naquele momento. E naquele momento, a melhor coisa que elas pensaram naquele momento era aquilo. Mas elas seriam condenadas hoje. Mas e se você tivesse lá, você que está assistindo o vídeo, se você tivesse lá na situação delas, o que você faria? Você está lá, você está vendo que
subiu todo mundo pelos ares. Só tem vocês duas. Exemplo, você tem vocês duas e o seu pai. Você sabe que se morrer vocês três, acabou a humanidade. Essa é a mentalidade na época. Acabou a humanidade. E aí? O que você faria? Deixaria acabar a humanidade? Ou faria a mesma coisa? Entende como é diferente você ver uma coisa e julgar? Ah, isso está errado! E outra coisa é você colocar no contexto. Na época, era o que elas poderiam fazer e fizeram. Era o que elas poderiam fazer e fizeram. Vou repetir. Na época, era o que elas poderiam fazer. Elas só tinham aquilo para fazer. Elas não tinham outra situação, outra opção. Elas não tinham outra opção. Homem não há na terra, está escrito. Então, na mente delas, ali dentro da caverna com o pai, homem não há na terra. Era isso que elas tinham que fazer. Só tinha isso, não tinha outra opção. Dá outra opção. Bota aqui nos comentários outra opção. Só tinha ela, as duas, e o pai. Bota nos comentários outra opção. Mas se colocando no lugar dela, se colocando no lugar de hoje, você confortavelmente, com 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas na Terra, é fácil julgar. Eu estou falando de você se colocar no lugar delas. Tire elas e se coloque lá. Tire um pouco os óculos de 2022 e se coloque lá na época. Lá dentro da caverna, você com a visão de que não tinha ninguém mais. Aí você entende o texto. Personagens fiéis ao eterno Deus que seriam condenados hoje. Este vídeo fica por aqui. E vou apresentar em outros vídeos outros personagens fiéis ao eterno Deus. Fiéis, fidelíssimos, mas que seriam condenados por você hoje. Hã? Não é inscrito no canal ainda? Não ouvi. Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Faça o seu comentário. Ó, Jartov, eu não gostei. Mas faça o seu comentário. Compartilhe. Compartilhe. Se te ajudou a ter uma visão melhor ou trouxe o contexto, compartilhe. E aí nos veremos no próximo vídeo. Shalom.